Hoje, esse dia friozinho, finalmente está acabando, ó, os tempos de calor, os tempos de suor, mas somente físico, né? Porque não, na vida realmente, no trabalho, nas situações da vida, a gente continua batalhando. Tá? E hoje eu queria trazer uma mensagem, um tema sobre reavivando o propósito das nossas vidas. Quero trazer uma face de Jesus Cristo, do Senhor Jesus, como o especialista em ressignificar propósitos, o especialista em recolocar vidas no caminho certo, na direção certa. E para isso eu escolhi, né, entre muitas aspas, né? A gente vai até o texto e é o Senhor que confirma, né? Ao livro de Juízes, capítulo 6, onde o Senhor vai fazer o chamado de um certo homem, de um certo varão. Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11. Juízes capítulo 6, versículo 11. No contexto dos primeiros versículos desse capítulo, Israel é invadido, é praticamente tomado pelos midianitas e vive uma situação de aperto, né, de cerco e até mesmo de fome. E então o Senhor, olhando para o povo, vai chamar alguém para batalhar, e é o que vamos ler nesse trecho. Capítulo 6, versículo 11, então está escrito: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Abiezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu, o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Até aí, irmãos. Esse texto começa a mostrar vários paralelos com a nossa vida. E eu já começo da situação onde o anjo aparece, sauda Gideão, e a primeira coisa que Gideão vai apresentar para o anjo não é nem: olha, seja bem-vindo, olha que bom, estávamos te esperando, mas a saudação dele é dizer: ai meu Deus, onde é que o Senhor estava? O que o Senhor estava fazendo enquanto nós estávamos aqui sofrendo? Porque veja que Gideão estava ali tentando guardar, salvar algum mantimento para que seu povo, para que sua família, para que aquela cidade não perecesse. E ali, já praticamente desamparado, sem esperança, eu vou tentar fazer alguma coisa para ver se vamos sobreviver. Então o anjo aparece, a primeira coisa que Gideão vai dizer: onde estava esse Senhor? Onde o Senhor estava? Por que nos abandonaste? Ele vai dizer. Por que tudo isso nos aconteceu? E o que é as maravilhas que o Senhor fazia? E aí eu já volto para a situação onde muitos cristãos têm visto a situação do nosso país.
e enxergavam em homens, enxergavam em políticas, que tal política, tal político vai resolver a nossa situação, vai resolver aqui, vai resolver ali. E de repente as coisas viram de uma forma, a mesa vira de um jeito, e estamos numa situação onde as coisas parecem descontroladas. E aí quando Deus fala conosco, quando Deus diz, olha, eu ainda sou com vocês, ainda sou com este país, ainda sou com essa nação, a primeira coisa que nós viramos para Deus é dizer, Senhor, meu Deus, o café está a mais de R$38. Onde o Senhor está? Que nós temos que estocar comida. As coisas só aumentam, as coisas isso, a coisa aquilo. Não consigo isso, não consigo aquilo. Nos colocamos igual Gideão. Nos colocamos exatamente naquela situação de trabalhar para sobreviver. Estamos aqui trabalhando para tentar salvar alguma coisa, para ver se vamos sobreviver. E aí quando Deus nos aparece, a primeira coisa que vamos dizer é realmente lamentar. Senhor, mas no tempo antigo fazíamos isso, fazíamos aquilo, o Senhor fazia isso, o Senhor fazia aquilo. Onde o Senhor estava? E aí logo na sequência, o Senhor vai dizer para ele, a única coisa que o Senhor diz para Gideão aqui, olha, vai nessa tua força. Vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. E ele ainda vai deixar uma questão para Gideão. Não te enviei, pois eu? É como se Deus dissesse, olha, se você já ouviu as histórias, se você ouviu de quem eu sou, então se eu te estou enviando, você sabe o que vai acontecer a partir daqui. E que você pode confiar em mim. Voltando à questão de propósito, o propósito que Gideão achava que tinha era de simplesmente ser o guardador de comida. O propósito que ele tinha ali de vida era ser alguém, vou salvar os negócios aqui, vou estocar as comidas, vou fazer o que for preciso e vou sobreviver. É isso, esse é o meu propósito. E quantos de nós acordamos cedo, seja para trabalhar, seja para exercer alguma coisa, e a única coisa que pensamos é, vamos sobreviver, né? Como se fosse o único propósito dali para diante. As coisas estão desmoronando daqui, de lá, e você se vê numa situação de impotência, se vê numa situação de apenas sobreviver. Mas o que eu queria trazer, quando fala em anjo do Senhor, fala em Jesus Cristo, é que Jesus Cristo ele é o especialista em pegar essas situações, da nossa vida e transformar em algo que realmente tenha um significado, que realmente tenha um valor. Se de um lado Satanás é especialista em colocar rótulos em nós para nos desfazer, para nos colocar para baixo, para acabar com a nossa vida, porque essa é a função dele. Ele já é derrotado e quer levar você para a derrota também. O Senhor Jesus tem um outro significado. Tem uma outra dimensão, um outro valor para nós. Mesmo que não estejamos vendo isso. E ao longo da Bíblia você vai analisar que não só com Gideão, mas com tantos outros, o Senhor pegou e ressignificou aquela vida. Transformou aquela vida. Josué, ele tinha o nome de Oséias. Ele vai pôr um nome agora, você é Josué. Você é o homem que vai conquistar a terra. De Abrão, ele mudou para Abraão. Você vai ser o pai de multidões. De Jacó, o trapaceiro, aquele que passava a perna, aquele que enganava, ele muda para Israel. Aquele que contendeu com Deus, aquele que lutou com Deus de forma boa.
E aqui Gideão, ele vai passar este homem, que vai dizer aqui para Deus: mas Senhor, eu sou da nação, eu sou da tribo menor de todas as tribos, a tribo mais pobre, a tribo mais sem importância. E dentro dessa tribo, eu sou o que tem menos importância dentro disso tudo. E não vai me dizer que você já não se enxergou assim também. Que minha família veio daqui, veio de lá, veio de um ramo disso, ramo daquilo, e eu era um dos piores ali dentro. E é preciso daí o anjo do Senhor vir e dizer: vai nessa tua força. E no momento que ele diz isso, porquanto eu hei de ser contigo. E não importa se era o menor dos menores, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ou seja, ele retransformou, recolocou, pôs de volta no propósito. Se Satanás quer pôr um propósito diante da sua vida, o Senhor Deus tem um outro ainda melhor. O diabo coloca um propósito diante da sua vida, o Senhor tem um outro ainda melhor. Quantas pessoas incríveis, pessoas fantásticas, pessoas que fazem coisas extraordinárias, pessoas de extrema inteligência, de extrema sabedoria, pessoas a qual você quer conviver, quer estar junto, são pessoas, o mundo vai dizer alto astral, pessoas que são tragadas pelo inimigo de certa forma, que não sentem alegria de viver, que não sentem alegria, não sentem um propósito, não sentem significado em suas vidas, que acham que tudo aquilo que fazem não está certo, que acham que tudo aquilo que fazem nada é importante, nada é bom, nada se constrói daquilo. Eu digo para você que está me ouvindo, você que vai ouvir essa mensagem depois, a sua vida tem importância. A sua vida vale alguma coisa. A sua vida vale o sangue de Cristo. Vale aquele que morreu por você. Você é fantástico, você é especial. Não nasceu de chocadeira, não nasceu de acaso. Não nasceu para viver uma vida de miséria, para viver uma vida esmagado por Satanás. Ele esmaga os outros porque ele foi esmagado. Ele esmaga os outros porque ele foi pisado. Por isso que ele tenta pisar em você também. Mas esse não é o seu destino, não é o meu destino. O que o Senhor fez aqui com Gideão foi dar a mão para ele e dizer: olha, eu dou um significado diferente. Eu dou um significado real, um valor real para a sua vida. Algo de real importância, não só em você, mas para quem está em volta. E aí aquele dom que você já tem, porque todos nós temos algum dom, todos nós temos algo de valor para oferecer para as pessoas, aquilo que nós já temos em nossa vida, isso transborda assim no momento que estamos no propósito correto. Assim no momento que estamos no caminho correto do Senhor. Eu digo para você que há 10, 15 anos atrás, a minha vida era estar numa universidade, e era sabe Deus o que estar fazendo hoje. Sei lá, protesto na UNB? Não sei. Pichando estátua de presidente da época do regime militar? Não sei. Mas aquele não era o propósito. Para você que está me ouvindo, o meu propósito é aqui, te dando essa mensagem. O meu propósito é aqui. Aqui sou feliz. Pregando com coragem, pregando para você que vai ouvir depois, para vocês que estão aqui agora. Esse é o meu propósito. E eu dou esse testemunho não por orgulho, eu dou esse testemunho
para que a sua vida seja cheia e completa, para que você não seja tomado pelo vazio das circunstâncias, pelo vazio que Satanás tenta colocar em nossas vidas. Eu digo para você, uma vida com propósito é uma vida mais feliz. É uma vida onde você sabe para onde está indo. É uma vida onde você sabe o caminho correto. E sabe que se você se manter nele, você não vai precisar se desesperar em situação alguma. Porque se você acha que algum político vai melhorar a situação, se você acha que alguma coisa vai de uma hora para outra melhorar a situação deste mundo, não vai. Como eu falei para você, Satanás sabe o seu destino e esse planeta também sabe, de certa forma. A palavra do Senhor vai dizer que a natureza espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, porque também sabe que o fim está chegando. Está chegando, as coisas estão se findando. Poderia falar aqui dos vários sinais do Senhor, das várias coisas que têm acontecido, né, da maldade do ser humano, mas eu, no meu trabalho, já consigo experienciar, né, o quanto o ser humano é trapaceiro. O quanto o ser humano intenta pelo mal do que pelo propósito do bem. Quantas pessoas passam por dia por mim, tentando me tirar 50 centavos, 10 centavos ou algo parecido, e não é porque eles não têm. Quando eu cobro o valor, eu trabalho num caixa, então quando eu cobro o valor correto de alguém, eles vêm, tentam chorar, por favor, passe por R$2, passe por aquilo, por aquele outro. Na hora que eu nego, o camarada tira o resto do dinheiro do bolso. Eu já não sinto mais raiva, eu sinto é pena. Eu sinto é pena porque isso é miséria. É uma pessoa que não sabe o seu propósito. Não sabe o seu propósito. Não sabe da justiça do Senhor. Não sabe que Deus é justo e amoroso. Sim, às vezes seguir o caminho da retidão, às vezes seguir o caminho das coisas corretas, parece longe, parece distante, parece algo que não dá para fazer, parece algo que é impossível, porque o que o Senhor estava pedindo para Gideão aqui era para juntar uma tropa e enfrentar um povo que era mais numeroso e mais tecnologicamente avançado do que Israel. Porque quando um povo subjuga o outro, a primeira coisa que ele faz é desarmar aquele que ele subjuga. Isso é óbvio. Se eles estão desarmados, eles não têm como se levantar novamente. Então você consegue encarar Gideão aqui e os outros, o povo de Israel, desarmados, destreinados, porque também não vai ter tempo de treinar se o único tempo que você tem é para sobreviver. Desarmados, destreinados, desesperançosos, sem esperança de que se jogarem nessa aventura, eles vão vencer ou não. É nessa situação que Deus chamou Gideão. Ele toma essa palavra para si, ele pega de novo um significado, um propósito para a sua vida. Você vai ser o libertador de Israel. Vai nessa sua força. Então ele reúne os homens, reúne uma quantidade grande de soldados, mas o Senhor ainda assim vai cortando, vai fazendo uma seleção de soldados. Já pode perguntar quem não quer ir e dispensa. Mas Senhor, a gente já... Não, pergunta quem não quer e já dispensa. Mas não, quem não quer? Aí alguns já foram embora. Mas ele chega à beira do rio, se abaixar, esse aqui vai, esse aqui não vai, mais uma seleção. Ficam só 300. Esse é aquele momento que Gideão poderia olhar e sabe, mas e agora?
O Senhor está levando a gente para uma armadilha. Mas é aí que está um homem que entra numa batalha com propósito. Ele sabe que o trabalho dele é entrar na batalha, porque o trabalho de Deus é vencer a batalha. Deus nunca falou aqui para Gideão, chamei você para ir lá e vencer. Não, eu chamei você para ir lá batalhar, a vitória é minha. Porque Deus ele tem um zelo pela sua presença, pela sua santidade, pelo seu nome, que quando um homem com propósito entra numa batalha, ele está levando o nome de Deus. E o nome de Deus é poderoso para estremecer os céus e a terra. E Deus não vai deixar o nome dele, a santidade dele ser derrotada. Consegue compreender isso? Nesse dia, entre na batalha com um propósito e ele entra com a vitória. Amém. E para provar isso que ele falou, pode ir só 300. Aliás, se fosse só você lá, Gideão, sozinho, e eu junto, você vencia. Porque ele mesmo falou que você vai ter a força tão grande que vai vencer eles como se fosse um homem só. Em vez de todos aqueles midianitas, um cara só, você acaba com todos. Mas como eu falei, isso é uma pessoa com propósito. Com uma pessoa ressignificada por Deus. Recolocada por Deus. Mas, irmão, me deu um exemplo do Novo Testamento. Tudo bem, eu acho que a Bíblia inteira ela já é o testemunho da verdade. Mas se você quer exemplos do Novo Testamento, nossa vida. Vamos. Pedro, Paulo, João, Mateus, Filemão. Eu não sabia, Filemão era um servo de Onésimo. Fugiu. Mas quando encontrou Paulo, encontrou a Cristo. Se converteu. Teve a vida mudada. Um outro irmão, talvez não é muito conhecido dentro das cartas de Paulo, o irmão Epáfras. Quem é Epáfras? Epáfras é um homem que se converteu através da mãe, através da avó. Se converteu e fundou igrejas. Teve a vida ressignificada por Deus. E se eu ficar aqui também tecendo sobre Pedro, sobre João, sobre Paulo, sobre Mateus, sobre Lucas? Vamos passar o resto da tarde aqui falando como Deus mudou Pedro, como Deus mudou João. Mas o desafio aqui é você se espelhar nessas pessoas, mas começar a analisar como Deus mudou o Flávio depois que encontrou Cristo. Como Deus mudou o Arthur depois que encontrou Cristo. Como Deus mudou a Simone quando encontrou a Cristo. E assim a todos vocês. Esse é o desafio de pessoas que às vezes não tinham esperança ou não tinham um significado claro, ou achavam que tinham um significado, porque também tem isso. Às vezes Satanás, como eu falei, coloca caminhos diante de nós que achamos ser o correto, e o Senhor nos recoloca, nos ressignifica para algo maior, mais nobre, mais valoroso, de maior valor do que qualquer dinheiro, do que qualquer ouro. O que eu estou falando aqui são de coisas do alto, são de coisas do céu, são de coisas eternas. Paulo vai dizer, a gente procura ouro, procura as coisas que vão se deteriorar. Eu digo para vocês, procurem as coisas do céu, porque essas não enferrujam, a traça não corrói, permanecem para sempre. Sobreviver permanece até onde você vive. Pois para de sobreviver. Propósito vai para a eternidade. Propósito te leva para a eternidade. Sobreviver pode te dar uma garantia de uma boa vida na terra. Propósito te dá uma garantia de viver bem aqui e o céu. Propósito significa para você e significa para quem está ao seu lado. Propósito
É o propósito que transforma o bandido no missionário. É o propósito que transforma o mentiroso em pregador da verdade. É o propósito que transforma o menor do menor da tribo no libertador de uma nação. É o propósito que transforma num religioso totalmente apegado, num homem que está preso, mas cantando louvores pelo amor de Cristo. É o propósito que transforma um pescador bronco num homem que converte milhares de pessoas num dia. É o propósito. E quem põe o propósito é o nosso Senhor Jesus. Então a minha proposta, quer dizer, a minha? Não, a minha. A proposta do Senhor no dia, nessa manhã, até como é um dia de Santa Ceia, um dia de realiança, né, de lembrar da aliança, é você também alinhar o seu propósito. É recolocar a sua vida no propósito de Deus. A proposta dessa mensagem é você ou se colocar no seu propósito, ou se você deixou ele, relembrar dele e trilhar ele novamente, sabendo que o seu trabalho é entrar na batalha e a vitória está nas mãos do Senhor. Quero, para encerrar, orar com vocês. E nessa oração, focar no propósito, em recolocar o propósito. E já alinhando também para participar da mesa do Senhor. Deus bendito, Deus Todo-Poderoso. Nós ouvimos hoje, Senhor, sobre os propósitos da vida. Ouvimos que Satanás tenta nos enganar, nos colocar propósitos enganosos, ou tirar o nosso propósito, nos secar de algum jeito, mas nós sabemos que o Senhor tem para nós fonte de águas vivas. O que pedimos ao Senhor que nos ajude a nos recolocar no nosso propósito, ou se não o conhecemos, a ter ciência daquilo que devemos trilhar, daquilo que devemos fazer. Pois é sabido e vimos na Tua Palavra que a vida de propósito é uma vida mais feliz. É uma vida com significado. Nisso te pedimos, Senhor, nos ajude e nos abençoe. Que Teu Espírito Santo nos guie nessa jornada, nessa caminhada. Nos ajude a encontrar os erros e os enganos das nossas vidas. Para que tenhamos uma vida cada vez mais santa. Não digo que será perfeito, pois é impossível, mas cada vez mais separada a Ti, separada a este propósito. Que essa mensagem, Senhor, chegue aos corações. Toque as vidas, Senhor, que forem ouvir ela. Para que vidas que outrora não tinham um propósito, vidas vazias, vidas enganadas por Satanás, sejam hoje libertas. Sejam libertas por essa mensagem que vem do Teu coração, vem da Tua presença, ó Deus. É isso que eu te peço e já te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.